E é nosso convidado neste Now Todas as Tardes, Rui Mergulhão Mendes, analista comportamental. Boa tarde e seja bem-vindo. Obrigado. Vamos olhar para aquilo que é a comunicação de João Pereira, recém-chegado à equipa técnica do Sporting. Vamos olhar já para alguns momentos mais concretos das declarações de João Pereira, para analisarmos isto de forma mais detalhada, mas, em primeiro lugar, se tivéssemos que analisar de forma geral aquilo que tem sido a comunicação de João Pereira enquanto treinador do Sporting, de que forma é que avalia João Pereira quando comunica? Olha, há aqui duas questões que têm que ser tidas em linha de conta e vou falar depois um pouco mais à frente sobre elas, que é o comportamento de base de cada pessoa, neste caso em concreto do João Pereira, em momentos antes e depois, por exemplo, do jogo do Arsenal, que tem aqui uma viragem naquilo que é a estrutura de comunicação do João Pereira associado aos factos. Há um termo que nós não contornamos, que é o compararmos uns aos outros. É uma circunstância humana, uma tendência humana e que pode ter algumas consequências negativas. Até porque na comparabilidade, quando a tendência é para uma valência negativa, nós perduramos muito mais nessa comparabilidade do que quando ela é positiva. Os estudos assim o indicam. Esta comparabilidade, eu acho que Está-se a referir à comparação com o Ruben Amorim? À comparação com o Ruben Amorim. Que é inevitável, tendo em conta que foi o técnico anterior. Exatamente. O Ruben Amorim termina de uma forma épica a sua passagem pelo Sporting. Se calhar, se formos nas próximas décadas, não vamos ter uma saída de um treinador como a saída do Ruben Amorim. Tudo correu bem. Acho que todos os astros estavam alinhados para que aquilo tudo corresse bem. E quem viesse de seguida, ou vinha um treinador, de facto, com uma personalidade e com uma estrutura já muito vincada, que lhe permitisse ter certos determinados comportamentos, ou a direção do Sporting que teria que ter feito aqui um babysitting diferente àquilo que era o processo de comunicação do João Pereira e que não foi feito. Estes termos de Quero dizer que não está a avaliar de forma positiva aquilo que tem sido a comunicação de João Pereira. Vou diferenciar a comunicação da estrutura e a comunicação do João Pereira. Eu acho que não basta dizer que andávamos a preparar o João Pereira já há algum tempo para ser um sucessor. Teria que ser dada a indicação de como é que isso estava a ser e qual era o manancial de risco, eventualmente, que ele poderia ter, para até que ele próprio se sentisse à vontade se tivesse, de facto, uma falha ou duas, como acabou por as ter. Porque nestas comparações nós temos, por norma, a tendência até de subestimar aquilo que possam ser as características do João Pereira enquanto líder, enquanto comunicador e enquanto treinador. E isso pode levar a comportamentos que possam ser de autodepreciação, de baixa autoestima, de insegurança, com reflexos claros naquilo que são os seus processos de negociação. Quero com isto dizer o seguinte: esta comparação que está a ser feita por toda a gente é inevitável, faz parte da nossa estrutura. Se tivesse corrido bem, a comparação já tinha deixado de ser feita. Como não está a correr da forma que se pretende, ela é mais perdurada no tempo, volto a dizer, a ciência assim o mostra, e essa comparação pode trazer e pode retirar, neste caso concreto ao João Pereira, toda a sua capacidade mais inata de comunicar, deixando-o numa posição muito mais fragilizada. Essa fragilidade, eventualmente com um processo de comunicação mais estruturado da parte da direção do Sporting, poderia-lhe ter dado outra amplitude e outra vontade para poder viver um momento menos positivo como aquele que está a viver neste momento. E vamos, para complementar aquilo que a sua ideia, aquilo que está a dizer, vamos também mostrar aqui algumas imagens para podermos analisar de uma forma mais concreta o comportamento do treinador do Sporting. Escolheu esta imagem porquê? Eu escolhi esta imagem, mas ainda antes de chegar eu queria só dar aqui uma nota prévia relativamente a isto, que a forma como nós comunicamos, ela tem que estar ajustada aos contextos e tem que ser analisada dentro desses contextos. E quando faço esta análise relativamente a estas imagens que vamos ver, temos que as comparar com o que é o João Pereira fora deste contexto tão pressionado como foi esta pós-jogo do Arsenal e depois também o pós-jogo com o Santa Clara. Quando nós vimos uma antevisão do jogo com o Arsenal, vimos um João Pereira de fácil comunicação, que sorriu, que esperou feedback da outra parte quando lhe faziam perguntas. Vimos um João Pereira a balançar na cadeira, dando sinais de confiança, de assertividade, de querer estar ali, ou seja, onde toda a sua comunicação ia na vertente positiva. Depois do jogo, tudo mudou. E quando começamos a ver estas imagens, eu vou recorrer aqui às minhas cábulas para ver o número das imagens que aqui estão. Quando estamos a ver estas imagens,
vemos um João Pereira, muitas das vezes com raiva expressa na face, e esta imagem Vamos ver as é seguintes, uma então? delas, mas gostaria ainda de referir aqui o porquê. Um semicerrar de olhos, quando ele diz que deveríamos ter ajustado melhor o nosso nível de jogo, e esse sentimento de não ter ajustado, essa raiva está-lhe expressa na face. Podemos passar a outras, esta ilustra isso Muito mesmo, bem, esse avançamos momento. para uma segunda imagem. Esta segunda O que é que imagem, isto nos diz? pronto, uma expressão facial assimétrica, a única expressão facial assimétrica associada ao desprezo, quando ele diz que poderíamos ter feito o 3-2, estávamos num bom momento, e o facto do Sporting estar num bom momento e estar a desempenhar bem aquilo que ele tinha preconizado é bom para ele, e o desprezo aparece na face. Não tem mal em situações comuns. Acho que nestes momentos a amplitude emocional que o João Pereira evidencia vem daquilo que nós ouvimos antes do jogo para depois do jogo. Estas expressões mais vincadas podem deixar do nosso lado, que estamos a percepcionar aquilo que está a ser comunicado, não da melhor forma. Ou seja, quem está a vivenciar um momento negativo como este, expressões de raiva, expressões de desprezo, algumas expressões de aversão que ele foi trazendo, blinkos muito acentuados dos olhos, a denotar grande pressão cognitiva sobre aquilo que está ali a querer comunicar, são tudo situações para as quais o João Pereira devia ter sido previamente preparado. O seu sistema de comunicação devia ter sido ajustado para que ele interiorizasse de uma forma diferente aquilo que ele está a viver, de modo a não nos vir trazer este tipo de comunicação. Porque pode também ter influência naquilo que é o desempenho da equipa, depois também a nível interno, aquilo que passa para os jogadores. Com certeza. E se calhar vamos vendo também as próximas imagens para termos tempo de as analisar. Aqui estamos a ver a terceira. Estamos a ver aqui a terceira imagem, quando lhe perguntam sobre se teria sido um erro de casting. E esse foi um tema que ele posteriormente voltou outra vez ao tema do erro de casting, acho que para mim já sem sentido, não deve retornar a questões negativas. E é aqui que, mais uma vez, que eu acho que a comunicação do João Pereira não está da melhor forma. O João Pereira teve aquela frase, o jornalista confrontou-o com aquilo, o que é que está aqui a passar? Um nível de cortisol muito mais elevado, produzido por uma situação de muito maior stress e muito maior embaraço. Aliás, o cortisol, chamada e denominada a hormona do stress, um dos aspectos que nos faz é produzir-nos secura na boca, e nós temos tendência a passar uma língua à volta dos lábios para pôr os mesmos ou repor os níveis de umidade, ao mesmo tempo que esta zona, uma zona mais rica em extremidades nervosas, resta-nos poucos nos segundos. serve para nos Temos ajustarmos mais duas relativamente imagens, a isso. não sei se quer escolher a última. Poderia passar, podem continuar. Não sei qual é que vem de seguida. Vocês escolheram. Uma expressão aqui de medo, quando é confrontado com algumas situações e o medo fica-lhe expresso na face. Vemos aqui umas sobrancelhas mais levantadas, uns olhos mais arqueados. Falar no medo, tendo em conta que a expressão medo há uma escala entre o que é o receio, por exemplo, e o que é o terror, e aqui estamos a falar de um medo muito mais controlado, mas que faz parte de todo este processo que o João Pereira está a viver e que deveria de ser ajustada todo o seu processo emocional para que a comunicação seja consentânea com aquilo que ele quer transmitir. Porque tinha posto a questão, se isso leva a que eventualmente a comunicação depois para o grupo e para os jogadores não seja consoante aquilo que ele pretende, sim, pode ser inquinada nesse mesmo sentido, registando também, por vezes, aqui algum confronto com os mídias, com toda a opinião pública, e isso vai-se obrigatoriamente fazer sentido. Rui Margulhão Mendes, agradeço a sua presença e a análise que nos fez neste canal todas as tardes. A continuação de uma boa tarde. Obrigado.